muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa segunda aula de introdução aos estudos da linguagem. Na aula de hoje, nós vamos estudar a linguagem humana e a comunicação animal. E antes de ir para o próximo slide, já quero aqui deixar uma perguntinha que não quer calar. E aí, o que é que você acha? Você acha que nós temos linguagem humana e comunicação animal? Ou nós podemos também ter uma linguagem animal? Pense um pouquinho sobre isso antes de continuar nos slides. Bom, para os estudos de hoje, nós vamos tomar como base um capítulo que se chama Comunicação Animal e Linguagem Humana, que está no livro Problemas de Linguística Geral, do linguista Émile Benveniste. O Benveniste, ele começa esse capítulo com a seguinte frase: aplicada ao mundo animal, a noção de linguagem só tem crédito por um abuso de termos. E é a partir desta frase que o Benveniste vai justificar, vai fundamentar toda a sua opinião a respeito da linguagem humana e da comunicação animal. Mas antes de nós entrarmos nos estudos deste capítulo deste livro, é muito importante revisarmos, lembrarmos de um conceito muito importante. Na realidade, são dois conceitos. O primeiro deles é o conceito de linguagem. Quando nós estivermos lendo o artigo do Benveniste, o capítulo do livro do Benveniste, nós precisamos pensar que toda vez que aparecer a palavra linguagem, nós temos que entender essa linguagem como a capacidade que somente os seres humanos têm de se comunicar por meio de línguas. Isso significa que a partir desse momento nós temos que deixar de lado toda e qualquer outra interpretação que a palavra linguagem pode ter. Dentro do nosso contexto linguístico, nós temos que levar em consideração essa definição: capacidade que somente os seres humanos têm de se comunicar por meio de línguas. Outro conceito muito importante que nós vamos trabalhar mais detalhadamente na unidade 3, na aula de número 3, mas eu já vou citar aqui porque essa palavra ela aparece muito nos textos que nós vamos ler, no capítulo que nós vamos ler, é o conceito de comunicação. E o que vem a ser uma comunicação? A comunicação é a capacidade, é o processo e técnica de transmitir e receber ideias, mensagens com vistas à troca de informações, instruções, conhecimentos e etc. E eu vou muito mais além e quero destacar aqui nesta definição a palavra conhecimento. A comunicação, gente, ela é um processo que envolve 5 elementos indispensáveis para que ela ocorra de forma efetiva. O que é uma comunicação efetiva? É aquela que sai do emissor, chega para o receptor e esse receptor é capaz de repassar essa informação de forma a desenvolver, promover o desenvolvimento de uma comunidade e, consequentemente, o progresso da sociedade, tá? Nós vamos falar mais sobre isso na aula de número 3. Mas o importante é que a gente tenha isso em mente aqui, que a comunicação ela tem como objetivo troca de informações, instruções e conhecimentos. Bom, e aí o que vai acontecer no capítulo do Benveniste? O Benveniste, para fundamentar a sua fala, ele parte dos estudos do etólogo chamado Carl von Fischer. O etólogo é um estudioso que é um profissional que estuda o comportamento dos animais. E o Carl von Fischer, ele fez um estudo sobre o comportamento das abelhas. Então, o Benveniste, ele vai pegar este estudo que o Carl von Fischer fez para compará-lo com os fundamentos teóricos da linguagem humana. Vamos ver, então, o que esse estudo do Carl von Fischer quis dizer? Observou-se numa colmeia o comportamento da abelha que volta depois de uma descoberta de alimento. Ela é imediatamente rodeada pelas companheiras no meio de grande efervescência, e essas estendem na sua direção as antenas para recolher o pólen de que vem carregada, ou absorve o néctar que vomita.
Depois, seguida das companheiras, executa danças. Uma dança consiste em traçar círculos horizontais da direita à esquerda e depois da esquerda à direita sucessivamente. A outra dança, acompanhada por uma vibração contínua do abdômen, conhecida como dança do ventre, imita mais ou menos a figura de um 8. Após as danças, uma ou mais abelhas deixam a colmeia e partem diretamente para a fonte que a primeira havia visitado. E depois de saciar-se, voltam à colmeia onde continuam as danças, o que provoca novas partidas, de modo que depois de algumas idas e vindas, centenas de abelhas já correram ao local onde a primeira descobriu o alimento. A dança em círculo anuncia que o local do alimento deve ser procurado a pequena distância, num raio de 100 metros. A outra dança que o operário acolhedor executa, vibrando e descrevendo oitos, indica que o ponto está situado a uma distância superior, além de 100 metros e até 6 quilômetros. Essa mensagem comporta duas indicações distintas, uma sobre a distância e a outra sobre direção. A distância está implícita pelo número de figuras desenhadas num tempo determinado. Varia sempre na razão inversa da sua frequência. Por um exemplo, a abelha descreve 9 a 10 oitos completos em 15 segundos quando a distância é de 100 metros, 7 para 200 metros, 4,5 para 1 quilômetro e 2 para 6 quilômetros. Quanto maior é a distância, mais lenta é a dança. Quanto à direção em que se deve procurar o achado, é o eixo do 8 que assinala em direção ao Sol. Segundo se incline para a direita ou para a esquerda, esse eixo indica o ângulo que o local da descoberta forma com o Sol. Bem, pessoal, é a partir da análise, né, desses estudos demonstrando a dança das abelhas para trazer a mensagem lá na colmeia para as outras colegas de onde está o néctar, que o Benveniste passa a fazer uma análise, né, comparando com os fundamentos do estudo da linguagem. E aí no artigo, o Benveniste ele vai explicar, né, debater, fundamentar semelhanças e diferenças entre a comunicação das abelhas e a linguagem humana. De forma resumida, ele identificou as seguintes semelhanças entre a comunicação das abelhas e a linguagem humana. A primeira delas diz respeito à capacidade de produzir e compreender uma verdadeira mensagem. Essa é a primeira semelhança com a linguagem humana. A mensagem transmitida pelas abelhas contém dados, ou seja, informações, assim como a mensagem da linguagem humana. E o sistema de comunicação das abelhas, ele é válido dentro de uma comunidade e seus membros têm aptidões para empregá-los ou compreendê-los. Mas, entretanto, ele identificou algumas diferenças que aparecem entre a linguagem humana e a comunicação animal. A primeira delas, e fundamental e inquestionável, é a ausência do aparelho vocal. Somente o ser humano tem um aparelho fonador que permite, né, que ele, por meio de vibração das cordas vocais, emita os sons. As abelhas não conseguem isso. Por ser, gestual, as abelhas limitam-se a condições de percepção visual com incidência na luz. Ou seja, se estiver no escuro, não houver claridade, essa questão dos gestos, da maneira como elas dançam, ela não é perceptível. Então, tem uma limitação, né, para a compreensão dessa mensagem. Outra coisa importante é que não há possibilidade de se desenvolver o diálogo, ou seja, a informação ela é fixa, ela não pode ser modificada ou continuada ou aumentada. Outra diferença também identificada é que a abelha não constrói uma mensagem a partir de outra mensagem. Por isso ela não tem o diálogo, né, gente? A mensagem das abelhas, ela não pode ser decomposta, consequentemente não pode ser analisada. As línguas podem ser analisadas, podem ser decompostas em menores partes e por isso que nós temos condições de analisá-la. Além do mais, a mensagem é fixa, refere-se a uma única informação.
Ou seja, não dá para acrescentar nada nessa mensagem. A mensagem das abelhas não são passíveis de serem analisadas. Se elas não podem ser decompostas, consequentemente, elas não têm condições de ser analisadas. Bom, concluindo, duas coisas importantes que nós precisamos ter em mente ao terminar a leitura do artigo. A primeira delas é que o processo de comunicação, né, ele é complexo, envolve vários elementos indissociáveis e ela, ou seja, a comunicação, ela é fundamental para o desenvolvimento do ser humano e o progresso da sociedade. Porque, como eu disse lá no começo, como nós vimos na definição do dicionário, é por meio da comunicação que o ser humano vai transmitir informações, conhecimentos, não é mesmo? E instruções. E a conclusão do Benveniste é que é o seguinte: segundo Benveniste, falar em linguagem animal é considerado um abuso de termo, e aqui ele vai justificar, pois existem muitas características da linguagem humana que não podem ser identificadas na comunicação animal. E ele vem fundamentando isso em todo o artigo, depois que ele descreve o estudo do Carl von Fischer. Bem, pessoal, essas seriam as informações para hoje. Aqui vocês têm algumas das referências que foram empregadas para nós utilizarmos nessa nossa aula. Se precisar, veja o vídeo novamente quantas vezes achar necessário. Eu vejo vocês na próxima aula.